Fala, cooperado do Cicobi Credicorp, estamos de volta aqui com o nosso podcast, falando de cooperativismo, falando de histórias de sucesso e, sobretudo, de empreendedorismo aqui em Patos de Minas. Ao meu lado, Flávio Souza. Flávio, seja bem-vindo. E aí, Leles, tudo bem com você? Tudo bem com você que está em casa, está nos ouvindo, está nos assistindo? Sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Cooperar. E hoje, vocês repararam, nós estamos em um estúdio diferente, nós estamos em um outro ambiente, porque nós viemos conversar com um cara que ralou desde os 15 anos de idade para construir o patrimônio que tem hoje, para ser um dos empreendedores de sucesso aqui de Patos de Minas. Estamos de volta a Patos de Minas e a gente tem o prazer de conversar com o CEO da Suporte Contabilidade, Adear Xavier. Adear, seja bem-vindo ao Vamos Cooperar. Saiba que para nós é uma honra sermos recebidos aqui no seu espaço, na sua segunda casa, que é aqui a Suporte Contabilidade. Bem-vindo, viu? Obrigado, Flávio. Obrigado, Leles, também. É um prazer enorme ser convidado aí pelo Cicobi Credicorp, né, para fazer esse podcast Vamos Cooperar. É um prazer gigante. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou bem surpreso com o tamanho, né, que é o escritório. Nossa, demais. Uma estrutura fenomenal. E a gente ficou mais impressionado e feliz ainda em saber a sua origem, né? Você começou ali como office boy, teve aí um grande apreço aí pela profissão e teve todo esse crescimento. Conta pra gente como foi esse processo. Pois eu comecei, né, a trabalhar para um escritório de contabilidade, onde eu era office boy, aí eu fui aprendendo as coisas ali do escritório de contabilidade e fui fazendo folha de pagamento, fui tendo contato com a própria contabilidade em si, e eu tinha um grande professor, né, que era o meu ex-patrão, e foi ali que eu aprendi muitas coisas, não só das questões técnicas contábeis, né, mas o estilo de vida mesmo ali, jeito de agir, tomar atitude com a própria vida mesmo. E aí você entrou na faculdade, quais foram os próximos passos? Pois aí na época, né, eu fiz o curso em técnico e contabilidade no primeiro momento, terminei em 1999, foi o último ano onde eu peguei o meu registro no Conselho Regional de Contabilidade, né, depois eu fiz o curso de administração e não finalizei o meu curso de ciências contábeis, né, mas hoje eu atuo aí na área de escritório e eu vejo que o curso de administração, ele deu grande sabedoria, porque o que eu vejo hoje nos empresários? Muitos empresários atuam em determinadas áreas, mas eles não têm um curso ali de administração. Não que precise, mas as técnicas administrativas de gestão é o que levam, né, o empresário a realmente entender ali como que funciona o processo de administração, de gestão de pessoas, de gestão de custos e ter uma maior eficiência, né, na sua atividade. Por exemplo, um médico que aprendeu a ser médico, ele não aprendeu administração. Se ele for abrir uma clínica, por exemplo, ele precisa de algumas técnicas. Por isso que eu aconselho bastante, né, os empresários aí a ter talvez um pequeno curso rápido, né, mas para eles terem maior eficiência em sua gestão. E tem um detalhe interessante, né? Você está no cooperativismo desde o início. Como é que foi a sua relação com o Cicobi Credicorp? Há quanto tempo você está na cooperativa? E por que você indica esse importante serviço, produto para toda a comunidade da região? Pois eu sempre falo que ninguém faz nada grande sozinho, né? Então, assim, o Cicobi Credicorp, a gente tem que... Foi um parceiro que ficou ao meu lado o tempo todo. Eu sempre falo que a gente tem que ter bons parceiros, né? Gente que querem a mesma coisa que nós, andando do lado da gente. Então, como parceria, o Cicobi Credicorp foi um excelente parceiro. Por quê? Existe a questão de... Quando eu abri, né, eu tenho uma questão que foi muito complicado. A minha mãe, ela tinha uma casa, ela vendeu essa casa, uma casa muito barata na época, e eu trabalhava no escritório de contabilidade, e ela pediu, né, para mim investir esse dinheiro dela. Aí, o que eu não tinha muita ideia, na verdade, eu não empreendia muito, mas eu empreendia, né, no CNPJ de um terceiro, e eu vendia alguns carros, fazia alguns bicos. E ela falou, por que você não abre um escritório? Foi aí que nasceu a ideia da Suporte Contabilidade, e a gente está fazendo agora, fez nesse ano de 2024, 10 anos, e assim, ter esse parceiro, que foi o Cicobi Credicorp do nosso lado, né, foi essencial aí no nosso crescimento. E muda tudo, né? E qual foi o maior diferencial? É o contato humanizado, as taxas, como que é? Eu acho que é tudo, né? Um exemplo, a questão dos gerentes, eles vêm, nos visitam, né? Um exemplo,
Um abraço aí, manda um abraço para a Cristiane, que eu sempre estou molando ela lá. Mas, e fora toda a equipe, né, do Cicobi Credit Copa, mas esse tratamento humanizado, as taxas são, como se são excelentes, né, muito melhor do que os bancos privados. E tudo que a gente usa, a gente indica. Um exemplo, de todos os nossos clientes, eu sempre indico as menores taxas, independente de qual banco seja. Mas como a gente vê que a cooperativa, né, o Credit Copa, é muito melhor, então assim, eu já indico sem olhar para outros bancos às vezes. E o feedback? É positivo, né? Então assim, eu tenho um carinho gigante aí com o banco, não por questão do relacionamento, né, desse relacionamento humanizado, mas em questão das taxas. E tudo que tem lá eu utilizo aí com o maior carinho aí, porque eu sei que são taxas coerentes, né? Não é nada absurdo, né, em relação aos outros bancos. Ô, Dea, deixa a gente te conhecer um pouco melhor. Assim, você estava aqui contando pra gente mais cedo que você veio de Franca, né? Estado de São Paulo, você veio para cá muito jovem, veio com a sua mãe. Como é que foi esse período de adaptação por aqui? Como que foi que você se descobriu no ramo de contabilidade? Você já contou um pouquinho, né? Falando que trabalhou ali com uma pessoa ligada ao ramo, mas como que foi um pouco dessa sua infância? Como é que foi a sua vida ali no início, na chegada aqui em Patos de Minas? Pois é, eu tinha 10 anos de idade, Flávio, e quando a gente veio para cá, meu pai, ele se separou da minha mãe, e a gente veio morar aqui em Patos de Minas, porque a família da minha mãe é daqui. Aí, no início, né, a gente veio, eu inclusive tinha dificuldade na escola, porque o ensino do estado de São Paulo, em relação ao ensino do estado de Minas, naquela época, era muito atrasado. Aí, na época, quando eu vim para cá, eu tinha que fazer aula particular, por exemplo, porque o meu ensino estava atrasado. Aí eu ia essas aulas particulares, na verdade, era na própria escola, com os professores. Aí eu estudava de manhã e ia para a escola à tarde, eu estava na quarta série. Chamava de reforço na época, né? Aí, assim, no final do ano, eu finalizei a escola como sendo ali motivo de exemplo. A professora sempre falava que eu tinha chegado de um outro lugar, não sabia o tanto que os alunos daqui sabiam e finalizei ali sendo um motivo de exemplo ali da própria escola. E aí, né, a minha mãe, ela, na verdade, ela tinha 4 filhos, né? Tem 4 filhos e passava dificuldade, aí por isso a gente teve que começar a trabalhar cedo. Então a gente não tinha escolha, né? Então a gente estava até conversando mais cedo, não tinha opção, ou era trabalhar, não adiantava ficar chorando. E aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar num outro lugar com 14 anos, mais ou menos, e com 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade e tive um aprendizado ali onde eu trabalhei, e trabalhei por lá 18 para 19 anos, quando eu realmente abri o meu escritório. Aí agora estou fazendo 10 anos que a gente tem aqui a Suporte Contabilidade e estamos aí, como se diz, expandindo, né, para deixar um legado de contabilidade do nosso escritório. Você citou que o investimento inicial veio da venda da casa da sua mãe. Então, a responsabilidade muito grande, né? Foi depositada toda uma confiança. Como você lidou aí com essa responsabilidade de fazer o negócio dar certo? Pois no início foi muito na raça e no peito, porque era um dinheiro, uma quantia muito pequena, porque minha mãe vendeu essa casa, emprestou um pouco para um irmão, para outro, para um filho, para outro, né, para os meus irmãos, e a quantia que sobrou, na época, né, mais a quantia que eu tinha, eu pensei o seguinte: não, dá para mim, como se diz, sobreviver durante um ano sem ter que preocupar com nada. Só que com 5 meses, o dinheiro sumiu. Sumiu. É a vida, né? Aí o que acontecia? Aí a gente também já estava adquirindo cliente, a gente já estava tendo receita, né? Então, assim, por mais que eu pense, não, eu preciso de um ano ali para mim começar a fazer alguma coisa. E, na verdade, se eu fosse abrir um escritório hoje, eu ia precisar de muito mais dinheiro, né? Então, assim, eu ia fazer uma coisa estruturada, então não teve toda essa estrutura. Por isso que hoje, né, eu oriento meus clientes a fazer um planejamento. Tudo a gente tem que ter planejamento. Como eu não tinha, eu passei mais dificuldade, né? Então, por eu passar essa dificuldade, eu tive esse aprendizado e hoje eu consigo, né, dar essa orientação aqui para os meus clientes. Quando você abriu a empresa, você abriu sozinho ou você já entrou com sócios? Sozinho. Na época era sozinho, só eu e Deus. Aí eu tinha minha esposa, que era minha secretária, né? Não recebia salário. E tinha o meu irmão, que me ajudou muito também. Ele tem um outro emprego público, né? E ele trabalhava à noite e durante o dia me ajudava. Ele ficou ali um ano sem receber salário. Depois eu acertei tudo com ele, mas foi de grande valia, assim, o aprendizado foi gigante. Essa condição
né, que eu tive, né, de não ter ali os valores, né, que eu necessitava realmente para ter aberto a empresa, foi de grande valia. Por isso que eu falo que a gente tem que ter, né, uma visão maior do que as condições da gente. Porque se eu tivesse uma visão pequena, ou se eu esperasse ter a condição primeiro para depois abrir o negócio, pode ser que talvez eu não teria aberto, eu teria desanimado, teria mudado o caminho ali no meio do curso. E, sobretudo, talvez teria passado um bom momento, né? Porque com o cenário econômico era outro. Sim, com certeza. Então, assim, a gente vê a questão do cenário, vai sempre mudando, dinheiro desvalorizando. Então, só que a grande coisa mesmo são os diferenciais, né? E a gente vê que mão de obra hoje no mercado, por todo o tanto que tem, ainda precisa de mais. Então, assim, por mais que tem vários escritórios de contabilidade, a gente sempre precisa, né, de mais profissionais, de mais gente qualificada no mercado. Então, assim, em questão do mercado em si, é um mercado bacana, né, porque tem muita procura pelo serviço, e quando a gente faz um diferencial, é onde que a gente consegue prosperar. E hoje são 435 empresas que você atende? 435 empresas. 435 empresas, mais de 30 funcionários. Sim. E aí você vai contar pra gente como é que faz para conseguir isso ou não? Porque é um negócio absurdo. Até semana passada a esposa era secretária, não ganhava nem salário. Agora já temos 435 empresas, 35 funcionários e empresas grandes, né? Nós temos com atuação para além de Patos de Minas. E um intervalo de tempo muito curto, né? Muito 10 curto. anos, 10 foi anos 2013, 2014, né, que você abriu. Sim, em auge 2014. da crise, né? 2013, 2014 ali, a gente viveu um momento econômico complicado. Sim, pois é por isso que eu falo, assim, ninguém faz nada grande sozinho. Então, a equipe, né, essa quantidade de colaboradores, não só colaboradores, mas colaboradores que têm uma experiência, né, que têm uma bagagem, que consegue trabalhar bem, isso aí foi essencial. E assim, o diferencial da gente de atender o público, né, de forma bem humanizada, de forma bem personalizada, né, a gente não vem com uma receita pronta para nenhum tipo de cliente, né, para cada cliente a gente faz uma receita para ele. Então isso aí eu acho que foi um dos diferenciais, né? E a questão, a razão de eu acreditar no negócio, eu querer ser grande também, né? Por mais que eu não tivesse condição, né? Como se eu tentei fazer o melhor que eu podia com o pouco que eu tinha, e foi isso aí que eu acho que foi um dos grandes diferenciais que conseguiu fazer essa alavancagem. E também, em falar em alavancagem, né, sem a questão do banco, a estrutura do banco, sim. Sicoob, Credicorp, que eu constituí a empresa e logo já fiquei cooperado do Sicoob. Então, assim, sem um parceiro grande do lado da gente também, nos dando esse suporte, ele também faz um diferencial. É um suporte muito além de emprestar dinheiro. É um suporte de você ir conversar, te orientar, ajudar na tomada de decisões também. Sim, com certeza. Então, assim, é um tratamento bem humanizado, completamente diferente de outros bancos, né? Então, assim, a gente vê esse calor humano, né, por parte do Sicoob Credicorp, por parte da equipe, e a gente vê que é um banco que cresce. Então, assim, a gente tem que ter do lado da gente quem tem o mesmo objetivo que a gente. O meu objetivo é crescer, e o do Sicoob Credicorp a gente vê que cada vez mais e tem uma crescendo. questão, né? O Credicorp também tem, dentro da sua estrutura, aquilo que a gente vê todos os dias, né? Os recursos do Credicorp, dos cooperados, eles ficam aqui no município, eles ficam em Patos de Minas. E para além disso, nós temos ainda um baita incentivo para quem está começando. Porque a gente já conversou aqui com empresários grandes, pequenos e médios, e a realidade dessas pessoas é extraordinária. A mesma atenção que uma empresa do tamanho da Suporte para mais é a mesma atenção que recebe uma pessoa que está lá embaixo, que está começando. E aí, a minha pergunta é na seguinte direção, Odea. Hoje, para quem está começando um negócio, para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo, o melhor caminho é a cooperativa de crédito, o melhor caminho é o Sicoob Credicorp? Sim, com certeza. Então, assim, olhando pela mesma metodologia, para ter bons parceiros, né, bons companheiros ali, caminhando lado a lado, então é muito interessante, né, ter o Sicoob Credicorp do lado. Do jeito que vocês estão falando aí, que o Sicoob Credicorp ele não olha o tamanho da empresa, ele olha o cliente ali como um todo, como se todos fossem iguais, né? É do mesmo jeito que a gente atende aqui na Suporte Contabilidade. Todos os clientes, a gente, desde o pequeno ao grande, a gente trata, né, com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto ali, com o intuito de que faça ele crescer. Por mais que seja um cliente pequeno, um dia ele vai ser grande. Do mesmo jeito que eu fui pequeno um dia,
né? A gente hoje tem um escritório maior, né? Esse cliente pequeno também, a gente quer que eles prosperem, quer que ele seja grande um dia. Então, isso aí E é essa muito relação de importante. parceria, né, de você com o seu cliente, com as empresas que estão aqui no escritório, tem tudo a ver com o cooperativismo, né? Afinal, você está ganhando, né, tendo esse cliente aqui no seu escritório, e o escritório também está repassando algo para essa empresa que está do outro lado também crescer. Sim, com certeza. Essa parceria, né, é um esquema de ganha-ganha ali, todo mundo ganha, né, com o cooperativismo. Tem até uma história bacana do Sicoob Credicopa. Eles treinaram o meu irmão já trabalhou no Sicoob Olha que Credicopa. legal! Aí ele era, tipo assim, um divisor de águas, né? Porque depois que eu parei de trabalhar no outro escritório, às vezes as pessoas queriam me achar, procuravam por ele, e ele pegava e falava, o Odear tá trabalhando em tal lugar agora, assim, assim, assado e tal. E o que que acontecia? Ele pegou, hoje ele trabalha aqui conosco. Então, o Sicoob Credicopa, eu até brinco com o pessoal lá, o Zé Altabi, que eles treinaram ele, e ele chegou aqui, né, aceleradão, né, porque ele era caixa, na época não tinha muito a questão do banco digital, e ele chegou aqui rapidão, né, pensando que estava contando dinheiro, mas era bem diferente. Aí até que a gente foi colocando ele, falando que tinha que ser mais analista, ler com calma e tal, e hoje ele é um braço direito. Eu sempre falo com alguns empresários, nunca contrate alguém que você não possa demitir, mas sempre tem exceção à regra, e aqui no escritório ele foi uma das exceções à regra que eu posso, como se diz, deixar o escritório, às vezes, com os meus sócios, na mão dele, ele vai, como se diz, tocar ali tranquilo, vai fazer o que eu preciso, é um excelente funcionário e graças ao Credicopa. Então, assim, tomara que o Credicopa venha treinando aí alguns funcionários, quando eles não quiserem eles mais, pode mandar Pode para mandar cá para suporte. que a gente tem vaga aqui. Fora a unidade Patos de Minas, vocês também têm outra filial? Sim, recentemente a gente abriu uma filial em São Gotardo, e a gente já atendia alguns clientes lá, São Gotardo, Matutina, Tiros, Campos Altos, e a gente sentiu ali o desejo de estar ali. Por ser uma cidade, né, um pouco menor que Patos, então, assim, aquele contato tá ali, a gente achou-se necessário, né, fazer essa filial lá. Com essa filial lá, a gente está plantando essa sementinha, né, então, assim, foi um pontapé inicial, a gente já tem alguns atendimentos lá, e assim, é uma sementinha para quê? Para a gente iniciar depois uma segunda etapa que é abrir em outros grandes centros, né? Cidades grandes como São Paulo, Goiânia, né? Outros estados aí, e levar suporte de contabilidade a nível Brasil. Para um cara que gosta de tecnologia, o caminho já está praticamente feito. Sim, com certeza. E dentro da contabilidade, hoje é tudo interligado, né, à tecnologia. Hoje, por exemplo, para a gente ter, um exemplo, alguns clientes, a gente fazia tudo manual. Se a gente tivesse que fazer um exemplo, eu tenho aqui um exemplo, 400 e tantos, 435 clientes, se eu tivesse que fazer, nossa equipe, né, nossos colaboradores, tivesse que fazer tudo manual, a gente não conseguiria, sem a tecnologia, atender esse tanto de cliente, né? Então, assim, hoje a tecnologia, ela veio para a questão do bem e do mal também, né? Porque a questão do bem é porque a gente consegue otimizar muita coisa. Só que em contrapartida, né, ficou mais fácil, né, para o próprio fisco fiscalizar os nossos clientes, né? Mas assim, por isso que como se diz, uma contabilidade aliada, né, a boas orientações, boas práticas, o cliente ali não vai ter problema. Para quê? Para fugir. Então é por isso que a pessoa às vezes precisa entender o quê? Entender que o fisco hoje está muito fácil para o fisco fiscalizar. Então, assim, com uma orientação bacana, a gente vê com os mesmos olhos que o fisco está vendo para poder orientar de forma preventiva é importante para o nosso cliente. Não precisa ter medo, né, da fiscalização quando você tem suporte, Sim. literalmente, né? Quando você tem ali a presença de quem entende do assunto, isso aí é tranquilo, você não precisa ter preocupação com isso. E a minha grande questão também, sempre que eu converso com os nossos cooperados, é como manter o espírito cooperativista dentro da empresa, como você mantém motivadas 35 pessoas com um só propósito, para entender que esse não é um sonho do ADA, para entender que esse não é um desejo individual, é toda uma cadeia de coisas envolvidas, né? Ou seja, porque se um ganha, todos ganham. Como é que é esse momento de contato com os seus colaboradores? E para além disso, né, você falou também que faz consultoria para as empresas, né? Sim. O que acontece? Hoje a minha porta está sempre aberta aqui para nossos colaboradores, né? Então, assim, quando o colaborador ele entra aqui no escritório,
que acontece? A gente já faz ele passa por um treinamento de integração. É entender quais são as nossas missões, nossos valores, a nossa visão do nosso escritório, como que tudo começou, né? A gente conta a história para ele ali de como tudo começou. Então a gente já começa por aí. Então, assim, o funcionário, né? Ele está alinhado com o nosso propósito. Então, às vezes a empresa está indo para um lado, mas o colaborador, a ideia dele é de ir para o outro. Então não vai dar certo. Aí a gente já tenta fazer, já faz essa integração e constantemente a gente faz reuniões, a gente faz algumas comemorações internas ali, que é a hora de descontração, de conversar, de um bate-papo, para a gente deixar tudo alinhado, né? E assim, eu acho que sem deixar de lado a questão do fluxograma de como que tudo funciona. Então, o funcionário ali, nossos colaboradores, eles têm, né, o mesmo intuito que a gente, que é ir embora, crescer e, como se diz, continuar alavancando o escritório de contabilidade. E não é só a suporte contabilidade que você tem, né? Quais são as outras empresas que você empreende? Pois é, eu tenho uma locadora, né? Locadora de veículos. Olha só. Aí tem uma locadora de veículos também. Essa aí é minha esposa, ela Uma atuação aqui em Patos de Minas? Isso, atuação em Patos. Aí eu tenho um sócio também, né, nessa locadora. Aí, inicialmente, aí a minha esposa toma conta, até porque, um exemplo, eu falo muito com os empresários que, às vezes, a pessoa quer abrir vários negócios. O que é importante? A pessoa dividir o mínimo de energia possível. Então, assim, não adianta eu ter 10 negócios, mas eu pegar a minha energia e dividir com 10 negócios. Todos vão ficar mal tocados, vão ficar ruins. Então, o que seria a questão quando a gente tem mais de um negócio? Primeira coisa, a gente precisa de sair ali do cenário, sair de 100%, a gente ser refém ali do negócio o tempo todo. Então, assim, como eu não consigo hoje ainda 100% sair da suporte de contabilidade, a minha esposa toma conta da questão da locadora, o outro sócio toma conta de algumas outras partes dele também. E eu também tenho uma outra empresa que é uma empresa de gestão. Por quê? Porque, igual eu falei no início, muitos empresários eles não têm um curso para ser empresário. Eles sabem fazer algo muito bem, né, por sinal, e poucos deles têm algum treinamento exclusivo de gestão. Então, aí eu vi essa lacuna, né? Então, como a gente tem a contabilidade, às vezes muitos clientes vão conversar com a gente, ele não quer conversar de coisas técnicas de contabilidade, ele quer conversar, um exemplo, uma orientação trabalhista, é uma orientação de cálculo de custo, né? O custo dele, é uma orientação administrativa mesmo no geral. Aí com essa lacuna eu criar SAF treinamentos, né, e desenvolvimento para suprir essa questão. Como nesse cenário eu vendo a minha hora de trabalho é mais reduzida, eu atendo algumas empresas, né, dando esse suporte e esse treinamento para eles. E é muito, muito bacana a gente ver essa diversificação, porque hoje um dos grandes problemas, talvez, que a comunidade empresarial tem enfrentado é justamente saber diversificar e diversificar com sabedoria, né? E não só depositar ali, como está escrito lá em Provérbios, né, todos os ovos numa única cesta. Esse é um grande problema que a gente tem visto. Nesse aspecto, o Cicobi Credicopa também foi seu parceiro nesses outros negócios, nessas iniciativas? Também te ofereceu o suporte que você precisava no momento que você estava necessitando? Com certeza. O Cicobi Credicopa, teve um cliente, ele solicitou uma quantidade muito grande de veículos zero, né? Aí foi eu e meu sócio lá conversar com o Cicobi Credicopa. Credicopa, me empresta o dinheiro? Eu não sei onde que eles estavam com a cabeça, eles abriram as pernas. Falei, não, pode comprar o tanto de carro que vocês quiserem. Que é isso? Aí a gente começou, né? Hoje meu sócio que toma conta dessa frota, dessa parte. E assim, foi muito bacana. Então assim, o Cicobi Credicopa, é lógico, né, que eu acho que eles não fazem dessa forma o tempo todo. Mas quando eles acreditam, né, no projeto, eu acho que realmente é uma alavancagem muito grande. Pode ter certeza que lá no Cicobi Credicopa a gente conversou com vários cooperados sobre isso, a importância da assessoria deles. Eles não investem em qualquer coisa. Eles pedem para você passar o plano de negócios. Sim. Eles não deixam o cooperado cair numa furada. Eles são bem sinceros quanto a isso. A gente vê muito hoje, né? Alguns empresários, eles vão fazendo um exemplo, vai ali, faz um empréstimo, né? Porque assim, existe um empréstimo que é o empréstimo do bem e existe um empréstimo ali que ele está... não é que é o empréstimo do mal, mas que ele vai mais prejudicar do que ajudar. Por quê? Porque assim, quando eu faço alguma coisa programada, eu quero pegar um recurso financeiro,
né, e eu tenho um planejamento do que eu vou fazer com aquele recurso e como que eu vou pagar, eu tenho uma capacidade de pagamento bem elaborada, está tudo tranquilo. O problema é quando, aí eu chamo de, que é o do alavancagem, né? Eu quero alavancar, por isso que eu peguei o capital. Então está tudo estruturado. Aí a hora que eu pego o empréstimo, depois eu pego outro para pagar esse, aí eu pego outro para pagar esse, vai virando uma bola de neve, e aí é onde o empresário ele se perde, né? A própria pessoa física ali no seu dia a dia, na sua residência, que vai pegando aquele acúmulo de dinheiro, ele se perde. Então, quando é um dinheiro bem estruturado, sempre é bem-vindo, principalmente quando é com os juros, né, mais, como se diz, atrativos para o cliente ali final. E qual que seria a dica, o conselho que você dá para quem está pensando em abrir uma empresa agora, em 2024, que às vezes está com medo de pegar um empréstimo, às vezes arriscar numa determinada área? Qual seria seu conselho aí? O conselho de alguém que abriu uma empresa do zero ali e depois fez seu patrimônio crescer e foi empreender em outros segmentos também. Certo. A dica que eu daria é para tudo que eu fiz de errado, fazer o contrário. Eu acho que assim, quem que não errou, né, no início? Com certeza. Então, assim, esses erros todos servem de aprendizado. Então, assim, para mim, dar uma dica hoje, tirando os meus erros, deixando só o aprendizado, primeira coisa, tem uma visão, né, maior do que a sua condição. Então, assim, se a pessoa acredita no negócio dela, a primeira coisa é acreditar no negócio dela. Se ela acredita, né, ela faça o quê? Um planejamento. Planejou, né, fez uma pesquisa ali se realmente o produto dela ele vai ter aceitação, vai ter uma procura, né, ele vai ter uma boa saída. Então, aí eu venho com como que eu vou operacionalizar isso, como que eu vou colocar isso em prática. Então, a gente ter tudo de forma organizada, tudo de forma planejada, pensar no plano A, pensar no plano B, se possível no plano C, eu acho que essa seria a dica, né? E, principalmente, tenha bons funcionários do seu lado, tenha bons parceiros, tenha bons bancos, né, com juros atrativos, né, não aquele banco que quer só te emprestando, para depois, na hora que você vê, você está no buraco. Tem esse Cicobi Credit Copa. E você não tem ali uma condição de pagar ele. Então, tem o Cicobi Credit Copa. Então, assim, as dicas que eu daria seria essa para quem quer empreender. DA, a gente já está finalizando o nosso podcast, a nossa conversa. Saiba que foi para a gente um momento muito especial, muito bacana, porque quando a gente vem aqui e conhece a história de pessoas como você, que, de fato, com a força do trabalho, da persistência, do estudo, ao lado de uma cooperativa de crédito como o Cicobi Credit Copa, nos enche de orgulho. Nos enche de orgulho de saber que isso que nós estamos fazendo aqui não é meramente uma conversa, não é meramente um momento para a gente ouvir pessoas aleatoriamente. É um momento que a gente tira para conhecer histórias de pessoas que foram, de fato, impactadas e transformadas pela ação do Cicobi Credit Copa, pelo cooperativismo, e a gente fica muito feliz. E, se Deus quiser, a gente se encontra mais uma vez. Valeu? Obrigadão. Valeu. Obrigado, Flávio. Obrigado, Leandro. Foi um prazer ter vocês aqui no meu escritório. E foi muito gratificante, assim. Obrigado pelo convite, a parceria com o Credit Copa. O prazer foi todo nosso. E você aí de casa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, também comentar e deixar sua opinião aqui no vídeo. E lembrando que o nosso podcast também está nas principais plataformas de áudio para você acompanhar enquanto está realizando uma atividade física, enfim. Não tem desculpa para não acompanhar o Vamos Cooperar. Então, muito obrigado a você também, Flávio. Valeu, meu parceiro. Até a próxima. Tchauzinho. Fui.